Senhor, como profeta aqui neste lugar. Neste momento, Senhor, eu saia de cena e que o Senhor entre aqui neste lugar. Que não seja eu, mas o Senhor aqui em cima, Senhor, deste altar, trazendo a palavra ao coração de cada um. Quem encontrou, diga amém. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Versículo 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão. Podemos assentar? Queridos irmãos, eu andei dando uma lida em poucas partes aqui, alguns capítulos deste livro. E o primeiro livro, o segundo livro dos reis, vai falar sobre os reis de Israel, vai falar sobre a trajetória dos reis. E quando a gente lê, irmãos, a gente tenta extrair algo que possa ser aplicado em nossas vidas. Quando nós falamos aqui de reis, nós podemos falar sobre cada um de nós, podemos falar sobre a sua família, porque você, como chefe da sua família, você é como um rei ali na sua casa. A irmã é como se fosse uma princesa na sua casa. Vocês têm uma responsabilidade, e da família de vocês virão descendências, virão filhos, virão netos. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui os reinos, ou os reis que reinaram nestes reinos. Nós podemos detectar, irmãos, algumas coisas que eles faziam e eram bem-sucedidos, e outras que eles também faziam e obtinham derrotas no seu reinado. Nós vemos aqui falando sobre Acabe. A maioria de nós aqui sabe quem foi o rei Acabe. Foi um dos reis de Israel, que se casou com uma mulher chamada Jezabel. Mas aqui o versículo diz que Acabe era filho de Onri. Esse Onri, ele também foi um rei de Israel, o rei anterior a Acabe. E diz aqui, irmãos, que Acabe, ele praticou coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e ele foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, quando diz que ele andou sobre os pecados de Jeroboão. Eu fui dar uma estudada sobre quem foi Jeroboão, para poder entender por que Acabe, ele caminhou, que pecado seria esse. Eu não vou pregar aqui sobre pecado, irmãos. Nós estamos falando sobre adoração. E você vai entender aqui que o pecado que Jeroboão cometeu foi o pecado da maioria de todos os reis de Israel. Que na verdade nem pode ser chamado de pecado, mas de abominação aos olhos de Deus. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E o que é mal aos olhos de Deus? O que é mal aos olhos de Deus é eu e você receber uma oportunidade na vida de servir a Deus, receber a oportunidade de sermos adoradores, sermos filhos de Deus e jogarmos isso fora. Isso é abominável aos olhos de Deus. Para o pecado já existe solução, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Todos nós aqui somos filhos de Deus, somos santificados, estamos sendo santificados em Cristo Jesus, mas ainda cometemos pecado. Para o pecado que nós cometemos existe solução, o arrependimento, o sangue de Jesus. Mas tem coisas que não podem fazer parte do nosso repertório. Tem coisas, irmãos, que você tem que ser zeloso e policiar para que você nunca caia nesse erro. Que grandes homens da Bíblia Sagrada tiveram oportunidade, mas jogaram fora, porque cometeram todos o mesmo erro. Que erro seria esse? Irmãos, se nós voltarmos um pouco na história, aqui no livro de 1 Reis, nós vamos chegar nos capítulos anteriores ao capítulo 10, que vai falar sobre Salomão. Quem era Salomão? Filho de quem? Filho de Davi. Quem foi Davi? O maior rei de Israel. Salomão teve um reino glorioso, irmãos. Se for falar de glória de reino, não teve um reino comparado ao reino de Salomão. Mas quando se fala de rei, não existe alguém como Davi. Você pode dizer um glória a Deus aí? Mas veja bem, todos conhecem a história de Davi. Davi cometeu um erro, cometeu um pecado. Mas esse pecado de Davi não desabonou quem ele era.
porque para pecado já existe solução. Mas uma coisa Davi nunca deixou de ser, irmão: adorador. E quando você lê no livro de 1 Reis, 2 Reis, irmãos, a gente começa a ver algo que se repete várias vezes, que vai dizer assim: e esse rei não foi como Davi, e este rei não era como Davi, e este rei não foi reto como Davi. Quando você olha para Davi, você pensa: peraí, Davi cometeu, meu Deus do céu, um pecado que hoje nós teríamos dificuldade de aceitar Davi como talvez um pastor da igreja, como um líder. Aquele pecado de Davi realmente foi grandioso, pecado grandioso, horrível. Mas existia algo dentro de Davi, irmãos, que era muito maior do que o escândalo daquele pecado. Era o seu coração de adorador. Davi carregava algo, eu disse aqui domingo passado, Salomão vai falar em Eclesiastes que o Senhor, Ele colocou dentro de nós a eternidade. Davi carregava a eternidade. Davi, ele tinha uma intimidade, irmão, e nos seus salmos ele vai falar sobre essa intimidade com Deus, de estar diante da presença de Deus, de estar na casa de Deus para adorá-lo, para estar presente diante dele. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Eu quero que você pegue essa mensagem. O pecado ainda continua existindo sim em nossas vidas. É por isso a necessidade de eu e você se arrepender todos os dias. Mas uma coisa: se você não tomar cuidado, você deixa de ser adorador. A queda dos grandes homens que tiveram na Bíblia Sagrada, que eles deixaram de ser adorador. Davi nunca deixou de ser adorador, irmão. Ele falou com o Senhor: o Senhor pode me punir da forma que o Senhor quiser, porque eu sei que o pecado tem consequência. Mas uma coisa eu quero que o Senhor nunca tire de mim. Esse é o maior bem, esse é o maior patrimônio que eu recebi da minha vida. Essa é a maior herança. Não retire de mim o teu espírito, Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque era aquele Espírito, chamado Espírito Santo, que fez com que aquele menino adorasse em momentos de dificuldade. Aquele menino aprendeu a ser um adorador, não sei como, mas diz que ele adorava e tocava harpas. Eu não sei quem foi o professor daquele menino, porque ele vivia enfiado em um deserto, onde não tinha escola, onde não tinha professor, mas só tinha ovelhas, só tinha ursos e leões para ele poder enfrentar. Mas naquele lugar ele aprendeu com o Espírito Santo a ser um adorador, irmão. E as coisas materiais dessa vida nunca foram maior do que a adoração que Davi carregava. Irmão, Davi era um adorador de verdade. Eis aí o segredo de Davi ter sido o maior rei de Israel, ser um adorador. Ser um adorador, irmãos, envolve diretamente com o nosso sucesso, com o nosso triunfo, com a nossa prosperidade, com o nosso fruto aqui nesta vida. Tudo está envolvido com a sua adoração. Tudo está envolvido em você ser um adorador. Sabe por quê, irmão? Adorador, ele carrega uma intimidade com Deus. Adorador, ele tem, irmãos, o acesso à presença. Ele sabe aonde está a presença de Deus. Adorador, ele conhece o caminho que leva diante da presença de Deus, irmão. Então não existe nada que separa um adorador da presença do Senhor. Não existe pecado, não existe inimigo, não existe derrotas. Davi conheceu vitórias e conheceu derrotas também. Mas aquele homem, irmãos, ele conseguiu finalizar a carreira dele aqui nesta terra, aqui nesta existência. Ele conseguiu finalizar a vida dele ainda sendo um adorador. Você ainda é adorador, irmão. Você passou situações, sim. Você enfrentou situações, quedas, tropeços na sua vida, que levou você a deixar, sim, a sua vida de adoração. Mas eu posso te dizer uma coisa: ser um adorador é um caminho sem volta. Uma vez adorador, nunca mais você deixará de ser um adorador, irmão. Uma vez que você bebeu dessa água, que nunca mais você vai ter sede. E você sabe de onde vem a fonte, irmão. Davi sabia que ele podia perder tudo, irmãos, mas ele conhecia a eternidade, ele não queria perder a eternidade. Adorador está com os olhares sempre na eternidade. Adorador está sempre olhando para a eternidade, irmão. Mas Davi, ele deixa agora de existir aqui nesta vida
para viver agora ao lado do Senhor. Eu imagino, irmãos, eu fico imaginando assim com a minha mente, a alegria do Senhor quando teve o encontro com Davi lá no céu, irmão. Davi chegando no paraíso, tendo um encontro com o Senhor. E o Senhor falando isso aí, meu filho. Quem sabe Davi foi correndo e falou: Senhor, me perdoa porque eu cometi... Silêncio, meu filho, silêncio. Silêncio. Você venceu, você chegou. Esquece do pecado, esquece dos problemas, esquece, eis que tudo novo se fez. A partir de agora, irmão, esquece daquilo que você fez no passado. Esquece aquilo que você fez no verão passado. Esquece, irmão. Existe um perdão para todos os pecados. Se você se arrepender de verdade e entender que Ele está procurando, não é quem não peque, mas quem se arrependa. Ele está procurando quem se arrependa, irmão. Você quer alegrar o Senhor? Se arrependa. Mas, irmãos, Davi ele teve um filho chamado Salomão. E o Senhor tinha um compromisso com o reinado de Davi. Deus tinha um compromisso. Profetas profetizaram acerca do reinado de Davi. E Deus agora ele se manifesta diante de Salomão, se aparece diante de Salomão. E ele dá tudo que Salomão pediu, irmãos. Salomão teve um reino glorioso. Pensa num homem que teve e provou de todas as coisas que uma pessoa pode provar aqui nessa vida, irmão. Salomão. O capítulo de número 10, a partir do versículo 14, vai falar sobre a riqueza de Salomão. Depois você dê uma olhada. Como que aquele homem foi rico, irmão? E ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria apenas para poder reinar este povo. Que coisa maravilhosa, hein? Que sabedoria até no seu pedido. Me dê sabedoria, Senhor. Deus falou: o seu pedido foi aprovado, eu fui surpreendido com o seu pedido, eu vou te dar mais do que sabedoria. Vou te dar sucesso, vou te dar prosperidade, vou te dar riqueza. As nações vão trazer riquezas para você, meu filho. Eu vou te dar muito mais do que aquilo que você pediu. Irmãos, Deus tinha um compromisso com Salomão por causa de Davi. Escute, irmão. O tanto que Deus valoriza a família, valoriza a sua família, valoriza você, papai, você, mamãe, que os seus filhos vão herdar algo de Deus por sua causa. O compromisso que você tem com Deus é a causa que fará com que Deus seja fiel aos seus filhos. Semanai que gará. Mas teu filho não merece não, mas você é adorador, você é adoradora. Deus deu muito mais para Salomão do que para Davi. Porque Davi nem precisava de tanta riqueza, ele já tinha a maior riqueza do mundo, o Espírito Santo. Salomão foi muito mais presenteado por Deus do que Davi, irmãos. Mas Deus deu aquilo para Salomão por causa de Davi, porque ele era um adorador. Ele era um adorador, irmão. Querido, ainda existe, eu quero continuar acreditando que ainda existe uma geração de adorador, irmão. Escute, irmão, nós estamos ficando velhos, mas nós não morreu ainda não. A lâmpada da adoração ainda não apagou na igreja. Ainda tem adorador, irmão, ainda tem adorador. Apesar dos pesares, mesmo a gente ter sofrido quedas, mesmo a gente ter se esfriado, a chama não se apagou, irmão. A chama não se apagou, irmã. Ainda tem uma chama dentro de você aí. Ainda você escuta a voz do Espírito Santo. Ainda você é chamado pelo Espírito Santo para dobrar o joelho e chorar na presença dEle. Ei! Ele não desistiu de você, Ele não abandonou você. O compromisso dEle com você, com a tua casa é perpétuo. Com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos. Você quer pegar essa bênção, irmão? Diga amém. Mas olha só, irmão. Olha só esse menino Salomão recebendo toda a glória de Deus no seu reinado. Diz, irmãos, que todos os reis da terra iam lá para conhecer o reinado de Salomão. Um reinado que, naquele reino, irmãos, era todo detalhado, tudo detalhado. Até as vestes dos trabalhadores, até as vestes daqueles que estavam no palácio, tudo era nos mínimos detalhes. Chamava atenção. Mas além disso, irmãos, a presença de Deus estava sobre aquele reino. O compromisso com Deus ainda estava naquele lugar, até que então, Salomão, depois de provar de todas as coisas, e ele vai entender que tudo aquilo é vaidade, e chega num ponto que ele pensa, não tem mais nada para me comprar,
não tem mais nenhum presente para mim receber. Cansei de todas essas coisas. Salomão começa, irmãos, a entrar no caminho da desobediência. E diz no capítulo 11, depois que é mencionado toda a riqueza, agora começa a fazer uma menção da família de Salomão e das mulheres, das esposas de Salomão. Então vai dizer aqui no capítulo 11, irmãos, que além da filha de Faraó, Salomão teve 70 princesas e 300 concubinas. Mas o problema não era só isso. O problema era, irmãos, que diz que Salomão se apegou àquela paixão proibida. Diz lá no versículo de número 2, mas na parte final vai dizer: a estas Salomão se apegou pelo amor. Salomão, ele fez uma troca. Deixou o amor de Deus de lado para se aventurar no novo amor, para se aventurar em paixões, para se aventurar em novas alianças. Deus havia dado uma ordem para ele. No versículo 2 vai dizer: não casem com mulheres estranhas. Não façam aliança com mulheres estranhas. Que mulheres estranhas são essas? Mulheres que têm outros princípios. Mulheres que são adoradoras de outros deuses. Escute, irmão, o que Deus está querendo dizer aqui para Salomão: você é filho de um adorador, seja um adorador. Não se alie com outros tipos de adoradores. Mulheres estranhas aqui simbolizam para mim e para você, irmãos, outros tipos de adoradores. Aqueles que adoram outros deuses. O erro de Salomão foi se aliar e se apaixonar por essas mulheres, mas perverter o seu coração à idolatria, a adoração aos deuses das suas esposas. Cada mulher daquela trazia um deus diferente. Cada esposa daquela trazia uma adoração diferente. Mas diz que o amor de Salomão por elas foi tão grande, maior do que o amor de Deus, que ele cedeu e perverteu o seu coração. Versículo número 3 vai dizer sobre isso. Queridos, aqui Deus vai fazer a menção de que Salomão havia pervertido o coração e ele não permaneceu como seu pai havia ensinado. Ele não manteve os princípios que ele havia aprendido. Agora se rendeu à idolatria a ponto de construir um santuário. Chegou nesse ponto. Além dele ceder à idolatria, irmãos, ele agora faz um investimento. Ele pega parte da sua riqueza e edifica um santuário a outros deuses. Um desses deuses é mencionado aqui no versículo 7, o deus Quemos. Esse Deus, ele faz apologia, ou é o Deus que protege a nação da fome, da seca e da morte. Quando Salomão edifica um altar a Quemos, ele está querendo dizer que nunca venha sobre esta nação a fome, que nunca venha sobre esta nação as doenças, as pestes. Vamos levantar então aqui um altar de adoração a Quemos. Mas também ele levantou um outro altar a um deus chamado Moloque. E vai dizer aqui que este Moloque era uma abominação dos filhos de Amon. O deus Moloque era o deus que eles sacrificavam seus filhos a Moloque. Moloque era um ser que tinha a boca aberta com chamas de fogo lá dentro. E as mulheres levavam seus filhos e jogavam eles vivos para Moloque. Salomão edifica um santuário a Moloque. E agora suas esposas pegam seus filhos e oferecem a Moloque. E eu te pergunto, irmão, o que acontece na cabeça de uma pessoa dessa? O próprio Deus o visitou por 2 vezes. Um homem que tinha um pai que era um adorador. Um homem que vinha
de uma linhagem, um homem que estava provando do favor de Deus, da graça e da bondade de Deus, da riqueza e da glória de Deus, agora abandonar a adoração a Deus para se entregar à idolatria. O que passa pela cabeça de um homem, irmãos? Mas diz aqui que Salomão, ele se entregou, se rendeu. E no versículo 9, o Senhor se indignou contra Salomão. O Senhor se indignou. O coração dele se desviou, irmãos, completamente. Por isso que a palavra vai dizer: cuide bem do seu coração, porque do seu coração procede as saídas da vida. Toda decisão que você toma, a decisão que Salomão tomou de construir um santuário para esses deuses, começou com um coração que foi seduzido pelo pecado e pela idolatria. Irmãos, toda decisão que nós tomamos é oriunda daquilo que está no seu coração. Por isso, o seu coração deve ser um coração de adorador. O nosso coração deve ser um coração que transborda adoração, porque toda decisão que você tomará será baseada naquilo que está no seu coração. Mas diz aqui, irmãos, que o Senhor indignou com Salomão. E o Senhor agora, ele dá um decreto e dá uma ordem, porque ele não guardou a minha aliança, porque ele não guardou os meus estatutos. Agora eu vou tirar dele o reino, e vou dar esse reino, não é para o filho dele, mas é para um dos servos dele. Diga assim, irmão: Deus dá e Deus tira. E eu te pergunto, por que Deus agora está tirando o reino de Salomão? Porque Salomão deixou de ser um adorador para adorar outros deuses. Irmãos, a adoração tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Você ser um adorador é um compromisso que você tem que ter com Deus. Eu já disse aqui outras vezes, adorar não é só você vir no culto para poder cantar aqui, irmãos. Isso faz parte também. Mas ser um adorador é lá fora, é dentro da sua casa, é no seu casamento, é nos seus compromissos profissionais lá fora que você é um adorador, irmão. Não é só dentro do templo, mas é lá no teu reino, é onde você reina, é onde você é líder, é onde você é autoridade. É lá que você deve ser adorador, irmão. Salomão, ele tinha autoridade para tomar decisões naquele reino, mas agora ele toma decisões erradas, porque o seu coração se inclinou para adorar outros deuses. Eu quero perguntar para você, irmão: quem você adora? Quem nós adoramos? Você verdadeiramente conhece esse Deus que é vivo? Você conhece esse Deus, irmãos, que caminha com você o tempo todo lá fora? Como é a sua vida no seu dia a dia? Salomão, ele agora perde, e o Senhor dá uma ordem: eu vou tirar o reino de Salomão. Mas enquanto ele estiver vivo, eu não vou tirar. Eu vou tirar depois que ele morrer. Não vou deixar o reino para a sua descendência. Por que eu vou fazer isso? Deus vai dizer: no entanto, por amor a Davi, seu pai, eu vou preservar você. Deus não envergonhou Salomão, irmãos, enquanto ele estava vivo. Deus não humilhou Salomão. Sabe por quê? Por amor ao seu pai Davi. Você está vendo que tudo que Deus vai fazer agora, até a punição de Deus, Deus lembra: peraí, o pai dele era Davi. O pai dele era Davi. Que tipo de pai, que tipo de mãe você tem sido? Hein? Saiba, irmãos, que todos nós temos filhos, nossos filhos vão crescer, nossos filhos também vão se relacionar, nossos filhos também vão ter família. Que tipo de filhos estamos criando, irmãos? Que tipo de pessoas eles serão no futuro? E tudo isso está relacionado com a vida que eu e você temos hoje com Deus. O nosso compromisso de adorador, irmão. Você quer ver o que os nossos filhos precisam ver em nós? Precisam ver a gente chorando mais e lágrimas saindo dos nossos olhos. E quando eles perguntar: papai, por que o senhor está chorando, meu filho? Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Mamãe, por que a senhora está chorando aí, mamãe? Fazendo a comidinha, mamãe. Alguma coisa está passando mal? Não, meu filho, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa cozinha aqui. O teu filho, tua filha precisa ver você, papai e mamãe, prostrado diante de Deus na beira do seu quarto, da sua cama, antes de dormir, falando: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu não sou digno, não sou merecedor, eu sou falho, meu Deus, mas estamos aqui prostrados te adorando, irmão. Tem uma coisa que Deus quer de nós, e é isso que eu quero falar com vocês, como pastor de vocês, irmão. Volte a adorar o Senhor na tua casa, irmão.
Levante um altar de adoração na sua casa. Não senta na sua mesa para murmurar, para reclamar da vida, para falar mal de A, ou B ou C. Para, irmão, para. A sua casa é o reino que Deus entregou para você. Quer ter um reino glorioso na sua casa, na sua família? Não importa se sua casa é 2 cômodos, é 2 andar, 3 andar, não importa. A glória de Deus está lá, meu irmão. É isso que importa. E para você ter sucesso na sua família, para você ter êxito na sua vida, na sua trajetória, você precisa de uma coisa apenas. Uma coisa. Pastor, mas eu sou cheio de falhas, eu peco, não tem problema. Mas seja uma coisa, seja adorador. Seja adorador. Depois você não vê ninguém falar mais de pecado de Davi, mas sempre Davi é lembrado. Sempre Davi é lembrado, porque aquele que é adorador, irmão, a adoração encobre todo erro, toda falha. Você já viu, irmãos, aqueles filhos, por exemplo, às vezes a gente tem 2 filhos, tem um que é o mais certinho, mais bonzinho, quase não erra com a gente, mas ele é mais caladão, é mais na dele. Aí tem o outro, pronto, é custoso, mas sabe passar o mel na gente, é carinhoso. Fala, papai, me bate não, papai, eu te amo. Você já viu que sempre é assim? O mais rebelde, o mais custoso, é o mais carismático, é o que passa o mel na gente, irmão. Tem hora que eu fico pensando que acontece isso com a gente, Deus. Você olha a pessoa e fala, meu Deus do céu, como que Deus vai amar um camarada como esse? Sabe por quê, irmão? Tem gente que sabe derreter o coração de Deus. Lembra lá do irmão do filho pródigo? Era o cara certinho, politicamente correto. Era o cara que fazia tudo certinho, irmão. Mas o outro não, o outro era o rebelde, era o que aprontou. Pai, me dá minha herança, foi lá, esbanjou, bebeu todas, chapou, torrou tudo, voltou para casa com a cara lambida. Pai, deixa eu ser como um dos trabalhadores. Eu vim só para trabalhar. Não, meu filho, você não vai ser trabalhador aqui não, você continua sendo meu filho. Vem cá. Aí o outro certinho chegou, pai, por que o senhor está matando lá o bezerro para ele? A vida inteira eu fiz tudo certinho dentro de casa, o senhor nunca me deu nada. Ele falou, meu filho, tudo é seu. Por que você não quer aproveitar? Por que você nunca aproveitou? Irmãos, escute uma coisa, Deus é tão soberano, Deus é tão grande, que Ele já te conhece, irmão. Ele sabe dos teus pecados, Ele sabe das tuas falhas, Ele conhece as nossas limitações, mas Ele espera uma coisa de você, que você não pode quebrar, irmão. Ele chamou você porque Ele já te conhece. Jesus foi atrás de cada um dos discípulos, pescador, pecador, era gente carrancudo, era gente que não frequentava igreja, era gente que não sabia nem ler, gente ignorante. Jesus foi atrás dele e se apaixonou com aqueles cabras. Jesus que falou com Pedro, eu vou transformar você, é eu que vou te transformar. Sabe uma coisa que Deus gosta de fazer? É pegar um camarada bruto, pegar um bruto e transformar numa pedra preciosa. Ele vai transformar você em adorador, viu? Vai transformar. Pastor, eu tô em acusação, pastor. Eu tô oprimido, que eu tenho errado, meu irmão. Se entrega a essa graça que Ele vai transformar você. Você não consegue vencer o pecado, não. Você não consegue vencer os erros, não. Mas fala, Senhor, eu quero ser um adorador, meu Deus. Nada vai me parar. Nada vai me calar, Senhor. Nada vai me frear. Você pode levantar a mão e adorar um pouquinho. Nada pode impedir você de adorar, não. Essa semana você errou, não errou? Essa semana tu errou, não errou? Não tem problema, não. Adore. Nada vai impedir você de adorar, não. Ninguém vai impedir você. Você é um adorador, irmão. Nós vamos morrer adorando a Deus. Irmãos, olha para mim aqui, irmão. Eu, como todo crente, já tive meus deslizes na minha vida. Já tive, irmãos. A minha família não é crente, só minha mãe. Tive a oportunidade de desviar, de ir para o mundão, sem motivação nenhuma para ficar na igreja. Mas
tinha uma coisa dentro de mim que não deixava eu sair da igreja, irmão. Tinha pessoas dentro da igreja que tentavam me escorraçar para fora. Eu já vivi, irmãos, essa fase de estar na igreja sendo humilhado e pessoas olhando com a cara torta para mim. E eu pensando, tem pessoas que não me querem nesse lugar. Mas tinha uma coisa que falava dentro de mim, não tem problema. Ninguém me tira da presença do Senhor. Irmãos, eu lembro uma vez na cidade ainda, na fase de conversão, eu tive uma queda espiritual, sim, caí, tive um problema de pecado, fui excluído. O pastor falou comigo, eu vou te excluir. Eu falei, amém. Tem como eu aceitar Jesus agora? Ele falou, tem. Descemos, fomos para o culto, chegamos lá, nós vamos excluir o irmão William, porque deu um deslize, mas ele falou que ia aceitar Jesus de novo. Eu fui lá na frente chorando, falei, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Ninguém vai me tirar isso, pode me odiar aqui dentro, pode olhar para mim com a cara torta, ninguém vai me arrancar da sua presença. Por quê? Porque quem é adorador, irmão, não escolheu para ser adorador, foi escolhido por Deus. Você foi escolhido para ser adorador. Foi escolhido. Ah, Jesus maravilhoso. Irmão Salomão, ele tem um filho. O seu filho agora vai assumir o trono, porque Salomão já está envelhecendo. E Salomão, como Deus havia falado, ele ia perder o seu reino. O reino não ia ser sucedido pela família, mas o reino ia ser dividido em 12 tribos. Apenas uma daquela tribo ia ficar para o seu filho. As outras tribos iriam ser dadas para um dos servos de Salomão. Quem era esse servo? Jeroboão. Lembra que nós lemos sobre Jeroboão? Pecado de Jeroboão. Jeroboão era um trabalhador de Davi. Era um trabalhador de Salomão. Aquele homem, ele trabalhava no setor operacional. Ele ficava na parte de construção civil, serviço braçal, serviço pesado. Diz a partir do versículo 26 que Jeroboão se revoltou contra o rei. Por quê? Porque existia uma classe do reino de Salomão, irmãos, a classe mais pobre. Eles trabalhavam com força, serviço pesado. Estavam ali o tempo inteiro no trabalho, na construção de Jerusalém. E lá, que Salomão, quando viu Jeroboão e viu que ele era um jovem valente e capaz, versículo 28, vai promover ele a encarregado. Coloca Jeroboão como encarregado daquela obra e fala, você vai ficar no serviço pesado aqui e vai aumentar a intensidade do serviço. Diz lá que Jeroboão ficou revoltado. Um reino glorioso daquele, um reino rico, abastado. Mas existia uma classe de pessoas ali que eram desfavorecidas. Trabalhava mais do que os outros. Jeroboão ficou indignado, irmãos. E vai dizer que de repente Jeroboão estava saindo de Jerusalém e ele encontra com um profeta. Escute, irmão. Aquela indignação no coração de Jeroboão veio do próprio Deus. Preste atenção. Preste atenção. Deus havia prometido: eu vou tirar o reino de Salomão e vou colocar na mão de um dos servos de Salomão. Jeroboão foi escolhido por Deus. Jeroboão era um Zé Ninguém. Jeroboão, irmão, não tinha linhagem nenhuma, não, ele era da plebeia, era um homem que fazia parte do meio dos trabalhadores lá. A única característica que ele tinha, que ele era um bom trabalhador, era um homem forte, era bom no serviço, ó, desembolado, como diz o outro. Então Deus escolhe. Por quê? Qual o requisito? Não tem requisito, Deus escolhe. Eu acho que ninguém pegou, você não tinha ouvido um glória a Deus aí? Deus não olha requisito não, irmão, para escolher não. Ele olha e escolhe, ele fala, é você que eu quero. E ninguém tem conta com isso. Deus tira o reino agora de uma família real, para poder colocar na mão de um homem, um pobre mortal, coitado trabalhador que virou encarregado. O que é isso? Diga assim, isso é graça de Deus. Isso é o favor de Deus, irmão. Deus pode pegar você e colocar você como presidente da república se Ele quiser. Você acredita nesse poder? Sim ou não?
Ele pega você e transforma você em um empresário de sucesso, se Ele quiser. Não é porque você é capaz, é porque isso é favor de Deus, é graça de Deus. Então agora Jeroboão, ele saiu indignado, irmãos. A indignação também vem de Deus. Tem gente que acha que não. Eu estou indignado. Quando vem indignação no seu coração, preste atenção. Deus está às vezes falando alguma coisa para você. Você vai tomar uma atitude através da indignação. Então ele topa com o profeta Aías. E o profeta encontra com ele e diz para ele assim: olha, o profeta chegou, diz ali a palavra, que estava vestido com a capa nova. Quando o profeta chegou, irmãos, ele arrancou aquela capa nova e rasgou. Pá! Rasgou na frente de Jeroboão. Quando ele rasgou, ele falou com Jeroboão: pegue 10 pedaços da minha capa. Quando ele pegou, aí veio o mistério. O profeta falou com ele assim: olha, abandonou ao Senhor e se inclinou diante de Astarote, deusa Sidônia, diante de Quemos, e por aí vai. E ele não guardou os estatutos do Senhor. É Deus falando através do profeta. Aí, mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, a 10 tribos, e as darei a você. Olha o que Deus falou usando o profeta. Por que Salomão desobedeceu? Não foi fiel igual o pai dele, Davi, que era adorador, e agora começou a adorar outros deuses. Eu tomei o reino dele, estou colocando nas tuas mãos. Só que a forma que ele profetizou, irmão, foi tão forte, que ele colocou 10 pedaços da capa dele na mão daquele homem. Falou: segura isso aqui, porque essa vai ser a sua bênção. Assim Deus está falando com alguém que nessa noite: pega a tua bênção e agora. O Senhor está tirando de alguém e dando para você. Porque Deus, Ele dá para quem tem compromisso com Ele como adorador, irmão. Com quem tem um compromisso de servi-lo e ser reto e não se misturar nas coisas dessa vida. Deus tem um compromisso. Deus tira de quem não quer, de quem desobedece, e dá para quem quer, para quem obedece. Eu estou ministrando aqui sobre a tua vida, irmãos, que Deus está fazendo uma transição no mundo espiritual. Deus deu oportunidade para muita gente que não valorizou, se encurvou, mas Deus está tirando, irmãos. Esse momento que nós estamos vivendo no mundo hoje é um momento de transição. Deus está tirando da mão de uns para colocar na mão de outros. Quem vão ser esses? São pessoas que estão no anonimato, pessoas que não são conhecidas, pessoas que não têm requisito, mas é o próprio Deus que conhece, é o Deus que chamou, e é o Deus que vai dar, e é o Deus que vai abençoar. Aleluia. Quem quer ser abençoado como Jeroboão aqui, irmão? Amém. Por enquanto aqui está tudo da bênção. Opa! Jeroboão aqui agora está sendo beneficiado pela graça e pelo favor de Deus. Aquele homem recebeu a profecia, recebeu a promessa de Deus, irmãos. Mas vai dizer agora que Salomão, ele antes de morrer ainda ficou sabendo dessa profecia, irmãos, e se indignou o coração e mandou matar Jeroboão. Porque ele pensou: peraí, ninguém vai tirar a minha história. Ninguém vai desmanchar a minha história. Entrou um sentimento de ciúme no coração de Salomão e ele deu a ordem, mas não teve sucesso. Então Salomão morre. E agora vem o filho de Salomão, que agora chamado Roboão, ele vai assumir também o trono, vai assumir o reinado. E esse filho de Salomão, irmãos, ele tenta segurar todo o reino. Ele tenta segurar. Mas existia uma promessa. E a promessa foi essa: 10 dessas tribos não será mais de Salomão. Roboão tentou, que não é Joraboão, tá? Roboão é o filho de Salomão. Ele tentou, irmãos, de todas as formas segurar as 12 tribos. Mas tinha uma palavra que foi liberada, uma palavra profética. E uma vez que essa palavra profética é liberada, o inimigo pode se levantar, pode espernear, pode tentar, pode tramar, pode manipular, irmãos, pode fazer muntim, pode fazer baixo-assinado, pode ajuntar quem for, não adianta. Uma vez que o profeta disse: assim diz o Senhor,
já está decretado. Eu quero dizer para você, irmão, que pode se levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque você está debaixo de uma palavra profética. Deus está dizendo: eu escolhi você porque tu és o meu adorador. Eu estou tirando a unção de um e estou transferindo para você. Recebe a unção aí, meu irmão. Agora Deus exige uma coisa só de Jeroboão, que não é Roboão, Jeroboão. Lembra lá do peão trabalhador? Exige uma coisa: permaneça firme, seja zeloso, seja reto, não se encurve diante de outros deuses. Se você continuar sendo meu adorador, eu vou dar tudo que a sua alma deseja. Irmãos, olha para mim aqui, irmãos. Deus falou usando o profeta com Jeroboão: ei, você não é ninguém, mas eu vou fazer você ser alguém. Você vai ser o rei de Israel. E eu vou dar tudo que a sua alma deseja, tudo que você quiser. Só que tem uma condição: seja meu adorador. Você quer continuar sendo adorador, irmão? Continua, porque tem coisa boa vindo por aí, viu? Tem bênção de Deus vindo por aí. Você acredita nisso, querido? Tem bênção de Deus vindo, irmãos. Agora veja bem, depois que Salomão morreu, Jeroboão havia fugido para o Egito com medo de Salomão. E aí ele ficou sabendo que Salomão faleceu e ele volta agora para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o povo de Israel chama Jeroboão e fala: Jeroboão, quem assumiu o trono foi o Roboão, que é o filho de Salomão. Ele assumiu o trono. Mas nós não queremos ele não, porque ele continua com mão pesada. O povo está trabalhando muito e recebendo pouco. O serviço está pesado demais. Jeroboão falou: pera aí, olha Deus trabalhando, ó. Olha Deus tratando, olha Deus preparando o caminho. Deixa que nós vamos lá então conversar com Roboão. Quando chega Jeroboão e o povo de Israel diante de Roboão, fala: abaixa aí a mão, está muito pesado. O jugo está muito pesado, versículo 4, capítulo 12. A servidão está dura demais. Vocês estão colocando, assim como seu pai, um jugo pesado demais sobre o povo. Dá um alívio para o povo e nós vamos servir vocês. Vamos fazer um acordo? Aí Roboão falou: me dê 3 dias. Eu vou procurar meus conselheiros e vou trazer uma solução para vocês. Procurou os anciões conselheiros. Eles falaram assim: Roboão, olha meu filho, versículo 7. Se hoje o Senhor está falando para o Roboão, se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras para eles, agradar a eles, eles farão seus servos para sempre. Então vai lá, Roboão, seja gente boa com eles, seja servo deles, faça uma parceria com eles aí. Roboão não gostou não, irmão. Quem era Roboão? Filho de Salomão. Roboão não gostou, falou: esse conselho desse povo aqui mais idoso aqui, não gostei não. Diz aqui a palavra que Roboão procurou seus amigos de infância que cresceu com ele. Era a galerinha, sabe? O grupinho lá do WhatsApp. Falou: ô turminha, vamos assar uma carne hoje, tem que bater um papo com vocês. Quando chegou diante dele, falou: é o seguinte, o povão me apertou, me pressionou, tá? E eles estão querendo levantar uma revolta, um reboliço aí, e eles fizeram uma proposta para mim. O que vocês acham que eu faço? Eles falaram assim: olha, ao invés de você ceder, faz o contrário. Diz assim para eles: olha, versículo de número 10: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Diga para eles assim: olha, o meu pai castigou vocês com açoites, mas eu vou castigar com escorpiões. Pode preparar que eu vou vir com severidade. Ele gostou, ele falou: pera aí, eu vou falar isso mesmo. Quando se passou 3 dias, irmãos, Roboão chega agora lá, e chega Jeroboão com o povo de Israel, e de repente Roboão fala dessa forma: meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Versículo 15, leia aí. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor. Escute, irmão. Deus é tão perfeito e tão soberano
que até nessas confusões aí era Deus que estava organizando. A reviravolta que estava acontecendo ali, a discórdia que estava acontecendo, diz ali, vinha do Senhor. Tem uns espiritual que está pegando aí. Por que você está passando uma reviravolta na sua vida? Está tendo umas discórdias, está tendo umas contendas e ninguém chega em acordo. Tem coisa que vem do Senhor e você vai entender lá na frente. Sabe por quê? Se você é um adorador e tem um compromisso com você, é só descansar. E a palavra profética sobre a tua vida vai se cumprir. Eu até marquei aqui, irmão, esta reviravolta vinha do Senhor. Eu marquei de caneta verde aqui, que eu gostei demais. Deus é tão maravilhoso que até os momentos de reviravolta na minha vida, Deus está no controle. Ô irmão, dá uns glória a Deus aí, irmão. Adorador adora em todo tempo. Momento de reviravolta, momento de bonança, momento de bênção, ele está adorando em todo tempo, sabendo que Deus tem um plano. Diz lá, aquela reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão. Deus é confirmar a palavra que ele liberou sobre você. Você carrega uma palavra aí, carrega uma palavra. Pastor, foi liberada uma palavra sobre a minha vida. E depois daquele dia, começou um tumulto na minha vida. Começou uma reviravolta na minha vida. Sabe o que é isso? Deus está trabalhando ao seu favor. Pastor, a minha família nunca passou um momento como esse. E eu tenho orado, pastor, para Deus salvar. Eu tenho orado para Deus libertar, pastor. Mas parece que está piorando. Não está piorando não, irmãos. A reviravolta aí é Deus que está no controle. Esse reboliço aí vem de Deus, irmão. Pastor, ultimamente está tão tumultuado a minha vida. Pastor, não estou entendendo nada. Não entenda não, só adore. Não procure entender não, só adore, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. E vai dizer, irmãos, que não houve acordo entre eles. Versículo 20. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Não teve acordo? Então nós vamos nomear Jeroboão como rei. E se cumpriu a palavra que Deus havia liberado. Aquele homem que não tinha como ser rei um dia, agora se tornou rei, porque um dia Deus liberou uma palavra sobre Jeroboão, irmão. Aquele homem se torna rei pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Ele se torna alguém respeitado agora, um líder. Foi nomeado líder, porque ele estava debaixo de uma palavra profética. Irmãos, e eu como profeta de Deus, eu estou liberando uma palavra de Deus para você aqui, irmão. Você vai reinar na sua família assim, viu? Vai ser um reino glorioso. Porque você está debaixo da graça, do favor de Deus. É Ele que vai dar para você. É Ele que vai satisfazer, realizar os desejos da sua alma. É Ele. Mas tira todas as estátuas, tira todos os altares de Baal, tira todos os postes ídolos, tira tudo aquilo que desagrada a Deus e sirva apenas a Ele. Levante um altar de adoração na sua casa, porque o Senhor vai realizar todos os seus sonhos. Você pode exaltar a esse Deus, irmão? Jeroboão, o homem que foi abençoado por Deus, foi abençoado, irmão. Deus deu para ele a coordenação, Deus deu para ele a diretriz, falou: olha, não erre como Salomão, não erre como Salomão, faça o que é certo, faça como Davi. Ó Davi, referência. Deus deu a ordem para Jeroboão, falou: faça isso, seja meu adorador, e eu vou garantir a vitória no seu reinado, eu vou garantir a longevidade. Mas escute, irmão, sabe o que acontece com Jeroboão? Cabeçudo Jeroboão, cabeçudo. Como diz o outro, uriúdo, orelha seca. O cara era um Zé Ninguém. Foi abençoado por Deus, se tornou rei.
pegou o reinado de Salomão. Deus tirou de Salomão, colocou em Jeroboão. Sabe o que o cabeçudo faz, irmão? Ah, irmão, Deus quer te dar um favor tão grande, uma graça tão grande, mas está dizendo, eu preciso saber se você não vai desperdiçar esse favor depois. Será que se Deus te der uma bênção muito grande, irmão, você vai desviar da presença dele? Diz aqui, irmãos, que Jeroboão, depois que se torna rei, a partir do versículo 25, eu estou finalizando a mensagem, edificou em Siquém e na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou em Penuel também. E diz aqui, versículo 26, então, irmãos, olha esse então que perigoso, ó. Então Jeroboão pensou, ai, esse negócio de pensar, isso é perigoso. Olha o que o cabra pensou, versículo 27, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, olha aqui para mim, irmão, lembra que eu disse que uma das tribos ia continuar com a família de Salomão, que era a tribo de Judá. Tribo de Judá, uma tribo só. Porque dessa tribo, irmãos, ia vir a linhagem de Jesus. Jesus era o leão da tribo de Judá. Então uma tribo ficou, porque Deus tinha um compromisso de dessa linhagem vir Jesus. Jerusalém, o lugar da adoração, continuou para essa tribo de Judá. Preste atenção. As outras tribos, se quisessem fazer sacrifício a Deus e adorar a Deus, as outras 11 tinham que ir lá na única que ficou. Por causa de Davi, irmãos. Por causa de Davi, irmão. Salomão perdeu, mas ficou uma por causa de Davi. Deus falou assim, eu vou tirar tu, vai ficar só um por causa do seu pai Davi. Vai ficar só uma coisa na história de vocês, a adoração. Quem quiser adorar vai ter que vir aqui na tribo de Judá. Podem tirar tudo de você, mas uma coisa, vamos tirar tudo da sua vida, mas uma coisa não vão tirar: a adoração. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Você pode ter perdido o seu nome pode estar sujo no SPC, no Serasa, tu pode estar endividado, meu irmão, mas uma coisa você não deixou de ser: adorador. Vai chegar a hora que Deus vai restituir tudo na sua vida. Irmãos, olha o que o cabeçudo Jeroboão pensou, irmãos, olha aqui para mim. Ele sabia, esse povão todo que eu estou reinando aqui agora, liderando, vai caçar a tribo de Judá para adorar. Olha o desprezo de Jeroboão com a adoração, irmão. Escute, quando que começou a cair, foi aí. Começou a cair, foi aí. Escute, irmão, deixa eu falar um segredinho para você aqui, ó. Nunca impeça ninguém de adorar. Olha a preocupação de Jeroboão. Eles vão subir lá para adorar, e quando chegar lá, Roboão vai passar o mel na boca deles e vai tomar. Eu não posso deixar. Não posso deixar os meus súditos ir adorar lá em Jerusalém, lá em Judá. Eu não vou deixar. Eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso de um plano. Eu preciso pensar. E Deus começa a olhar de cima e eu dei oportunidade para esse camarada. Ensinei para ele que o segredo é adoração. E ele já está pisando na bola. Diz lá, irmãos, que ele pensou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um santuário também de adoração. A partir do versículo 28, irmãos, olha aí. Diz lá, irmãos, que ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, estou finalizando a mensagem, disse assim para o povo, ó, versículo 28, basta de subir para Jerusalém, não precisam subir mais, já arrumei um jeitinho para vocês adorar, mandei fazer 2 bezerros de ouro. Escute, irmão, pega o que eu vou dizer aqui agora. Não preciso mais ir à igreja, arrumei um jeitinho de adorar aqui.
meu celular, vendo televisão. Não subam para lá, não vão para Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Olha a mentira que ele está falando. Quem tirou vocês do Egito foi o bezerro de ouro. Bezerro de ouro não tira ninguém do Egito, não, irmão. Quem tirou aquele povo do Egito foi o Deus que é vivo, que é soberano, que é poderoso, que é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele homem, irmãos, ele não conhecia quem era o Deus verdadeiro. Jeroboão teve a oportunidade, mas faltava uma coisa para ele: conhecer quem era Deus, irmão. É um homem que foi abençoado pela graça de Deus, mas não conhecia quem era Deus, irmão. E diz lá, irmãos, olha, a partir do versículo 29... que ele agora começa a estruturar o negócio. Ele construiu o santuário, versículo 31, nos lugares altos. Dentre o povo, constituiu sacerdotes. Instituiu festas parecidas com a festa que tinha em Jerusalém. Falando, gente, lá tem festa, eu vou fazer aqui também. Ó, vou fazer aqui também. Vamos ter festa também. Escute, irmão. Não adianta o falso adorador querer copiar a gente, não. Não adianta as outras seitas que tem por aí querer cantar como a gente, querer falar línguas estranhas como a gente, querer profetizar como a gente. Não adianta, irmão. Isso é uma cópia barata que não funciona. Porque só os verdadeiros adoradores, irmãos, que têm verdadeiramente esse contato com Deus, podem festejar diante de Deus. Aleluia, só quem é verdadeiro adorador. Ah, irmão, que chega na presença do verdadeiro Deus. Não adianta, irmãos, e aqui eu concluo a mensagem dizendo: não adianta a gente fingir que nós somos adorador, irmão. Pare de fingir, irmão. Vamos parar de fingir, irmãos. Vamos parar de fingir que nós somos crentes, irmãos. Vamos parar de fingir. Joga esse bezerro de ouro fora e se renda ao Senhor. Voltemos para Jerusalém como adoradores de Deus. O Senhor quer que você abandone tudo que está, irmão, freando você, impedindo você de ser adorador. Ele quer que você jogue fora, abandone tudo, para que o seu reinado permaneça, para que as bênçãos permaneçam sobre a tua vida. Irmãos, e agora quando Deus olha para Jeroboão, aquele homem que foi abençoado pelo favor de Deus, Deus reprova aquele homem, e Deus envia um profeta até Jeroboão. O profeta vai ao encontro de Jeroboão e diz assim: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi a Judá, veio de Judá, saiu lá de Judá, irmão, para profetizar para Jeroboão, e disse para ele assim: olha, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos. Esse sacerdote que você nomeou vão morrer todos. Vai ser tudo destruído. Osso humano serão queimados em cima de você. Deus vai destruir. E de repente o profeta foi na direção do altar aonde Jeroboão estava. E ele agora levanta a mão e diz: esse sinal é o que o Senhor deu. Ele vai fender esse altar aqui, vai quebrar para você ver que Deus nunca se agradou da idolatria. E diz lá, irmãos, que Jeroboão levantou a mão sobre o altar da idolatria. E ele deu a ordem que prendesse aquele profeta. Quando ele levanta a mão sobre o altar e dá a ordem que prenda o profeta, a mão dele travou assim, irmão, travou. E não descia mais, e não descia mais, e não descia mais. E de repente, versículo 6 do capítulo 13 vai dizer que ele começou a implorar para o homem de Deus, dizendo: por favor, peça e ore ao seu Deus por mim, para que o meu braço volte ao normal. Ficou endurecido. Sabe por quê, irmão? Quem desobedece a Deus fica paralisado, vira uma estátua. O pecado da idolatria, irmãos, faz a pessoa se tornar como uma imagem da idolatria. Deus não quer que você, irmão, seja como uma imagem vazia. Deus quer que você seja vivo e cheio da presença dEle. Ele olhou para o homem de Deus e falou assim: ore lá, porque eu creio no poder da oração. Eu vejo que você é um profeta de Deus. Peça ao Senhor que faça eu voltar ao normal.
E diz que o homem de Deus foi lá e orou, pediu ao Senhor, e o braço dele voltou normal. Aí, irmão, agora aquele rei vira para o homem de Deus e fala assim: olha, na minha casa vou fazer um banquete, vou te recompensar. Ele diz para Jeroboão: o Senhor não permitiu que eu entre na sua casa e coma do que você vai me oferecer, porque o Senhor já deserdou você. Ele vai arrancar de você esse reino, Ele vai tirar o que Ele te deu, porque você desobedeceu. Irmãos, e aqui eu finalizo, voltando àquele versículo que nós lemos. Acabe também foi um rei, irmãos, que recebeu a oportunidade de Deus para reinar, mas se casou com uma mulher chamada Jezabel. Aqueles dois foram terríveis. Aqueles dois estruturaram ainda mais a idolatria, a adoração a Baal. Levantaram e nomearam 450 profetas de Baal, irmãos. Mas tinha um homem de Deus, um profeta de Deus naquele lugar chamado Elias. Chegou um ponto que Deus, irmãos, ele já estava vomitando aquele negócio. Todo rei que Deus colocava lá ia para a idolatria. Deus dava oportunidade, Deus dava graça, Deus dava o favor dele, mas de repente aquele rei se encurvava na idolatria. Agora Deus levanta um profeta e diz assim para o profeta: vai lá e resolve esse negócio. Vamos resolver. Vamos ver quem é verdadeiro adorador e quem não é. Vamos ver quem realmente serve ao Senhor e quem não serve. Então, irmãos, o profeta Elias, ele vai diante do rei Acabe e manda convocar todos os profetas de Baal e o povo de Israel, e fala assim: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Vamos decidir aqui agora quem nós vamos servir, se é Deus ou se é Baal. Israel está sofrendo por conta disso. O nosso reino está sendo prejudicado por conta disso, dessa incerteza. Vamos decidir aqui agora qual Deus é o Deus verdadeiro e vamos adorá-lo de verdade. O profeta Elias, irmãos, ele manda o rei, e o rei convoca todo mundo. Ele sobe agora para o Monte Carmelo e ele fala: leve lá os animais para ser sacrificado. Vocês vão matar o animal, vão colocar no altar e nós vamos invocar a Deus. Ele vai mandar o fogo. Vocês vão invocar Baal. Se Baal for verdadeiro, ele vai mandar o fogo e consumir o sacrifício. Mas se não for, eu vou orar ao meu Deus e ele vai mandar o fogo para consumir o sacrifício. Então, irmãos, de repente o profeta Elias falou: podem começar com vocês aí, vamos lá. E diz lá que os profetas de Baal, irmãos, começaram a adorar Baal, começaram a dançar adorando a Baal diante do sacrifício, pedindo: manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E foi passando as horas e nada, e o profeta Elias começou a zombar, começou a debochar. Ele disse: quem sabe Baal está viajando, está passeando, não está escutando vocês. Quando eles cansaram, irmãos, de adorar Baal, de invocar e não vinha resposta, o profeta Elias fala: agora deixa comigo, agora é comigo, vocês cansaram? Agora é comigo, pode ser eu agora? Pode ir lá, vai lá, Elias. Elias chega lá, irmãos, e diz que ele despedaça o animal sacrificado, organiza tudo bonitinho, coloca as pedras, ele pega 12 pedras, aquelas 12 pedras representam as 12 tribos, coloca as 12 pedras dizendo assim: a partir de agora, Deus vai mostrar para as 12 tribos que Ele é o Deus verdadeiro, que não é Azera, que não é Astarote, que não é Baal, que não é esses deuses, não é eles que vão trazer bênção, não é eles que vão trazer resposta. Ele pega 12 pedras e coloca lá, irmão, e ele faz um reguinho ao redor daquelas pedras, e de repente ele dá uma ordem assim: tragam para mim vasilhas de águas, cântaros de água. Olha o pedido dele, irmãos. Água naqueles dias valia ouro. Por quê? Porque estava acontecendo uma seca, não chovia há 3 anos. Água valia ouro. Mas ele fala agora: traga aquilo que vale muito, que eu vou ofertar ao Senhor. Elias estava ensinando como que adora a Deus, e ele pega e derrama toda a água sobre o sacrifício. E ele fala: traga mais uma vez para mim cântaro cheio de água. E aí lá vem eles trazendo. Mas peraí, vai desperdiçar água? Não vai desperdiçar não, porque com meu Deus eu vou semear.
e vai vir abundante chuva. Traz lá. E o canto veio e derramou mais uma vez. Aí o profeta falou: peraí, vocês estão achando que está desperdiçando? Traz mais uma vez, mais um cântaro de água. Aleluia. Aí, irmão, de repente derramou mais um cântaro. E todo mundo está desperdiçando a água, está acabando com a água. Nós estamos morrendo de sede. E de repente diz, irmãos, que o profeta se encurvou diante do altar e falou: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, mostra para esse povo quem é o Deus de Israel. E um fogo desceu do céu, irmão, e consumiu aquele sacrifício, e consumiu aquelas pedras, e passou sobre as águas que estavam ali, irmãos. Oh, glória! E diz que todo aquele povo se encurvou, dizendo: o Deus de Israel é o único Deus. É o único Deus. Ele é o único Deus. Você não precisa de outro Deus. Você não precisa de outro Deus. Deus vai te dar uma oportunidade, irmão. O Senhor vai te dar uma oportunidade de fazer as coisas certas do jeito certo. Seja um adorador, seja um adorador, seja um adorador. Seja um adorador, seja um adorador. Cadê os adoradores? Fiquem de pé, só quem é adorador, adore. De pé, de pé. Deus está levantando Elias. Deus está levantando Elias para resolver. Vamos mostrar para este mundo quem é o verdadeiro Deus. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Adorar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Nada pode um adorador. Cadê os Davi? Cadê os Davi? Cadê os Davi? Te adorar. Levante as mãos bem alto agora, irmão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: ofereça o teu corpo para ser um adorador. Você deve se oferecer como um sacrifício, irmão, e o fogo descerá sobre você. Se ofereça nessa hora, se ofereça. Eu quero orar por você agora. Eu preguei essa mensagem para dizer: escute o que eu vou dizer. A tua casa é o reino que Deus colocou para você reinar, irmão. A tua família é o reino que Deus colocou. Mas vai depender de uma coisa: para o compromisso de Deus perpetuar na sua família e ficar uma história, descendências virão, uma geração virão através de ti. Uma coisa é exigida, preste atenção que eu vou dizer. Uma coisa, irmão, uma coisa: continue sendo um verdadeiro adorador. Não se encurve diante de outros deuses. Não se encurve.
Você pode dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer. Fecha os olhos então um pouquinho. Fecha os olhos, fecha os olhos. Deus está falando aqui com todo mundo aqui, irmão, com todo mundo. Deus está dizendo aqui: os seus negócios, o seu trabalho, a tua vida financeira, teu casamento, tua família, tudo depende, ó filho meu, ó filha minha, da tua intimidade na adoração comigo. Escute Deus falando com você aí, irmão. Escute. Senhor, mas eu tô tão sujo, Senhor. Eu pequei, Senhor. Tem perdão para você. Tem perdão para você. Tem perdão para você. Ele sabe que você ama Ele. Ele sabe, irmão, boa irmã. Jesus conhece você pelo lado de dentro. Ele sabe que você ama a adoração. Ele sabe. Você já tentou até desviar da presença dele e não conseguiu. É porque você é um adorador. Tentou parar nessa caminhada, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque você é um adorador. Começa a quebrar agora os altares de Satanás na sua vida. Começa a quebrar. Vai destruindo tudo agora, que fique só o altar do Senhor. O fogo vai descer e todos verão que o teu Deus é o Deus de Israel. O teu Deus é o Deus verdadeiro. O fogo vai descer sobre você já. Recebe o fogo aí, recebe o fogo aí, recebe o fogo aí, recebe o fogo aí, recebe. Tu é um profeta de Deus dessa nação. Tu é um profeta de Deus dessa nação. Tu é um profeta. Tu vai revelar quem é o Senhor. Tu vai revelar quem é o teu Deus. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Segura um pouquinho aí. Quem aqui é chefe de família? Chefe de família, coloque a mão no teu coração aí. Deixa eu liberar uma palavra aqui sobre você agora. Esquece que eu sou o pastor William, esquece. Eu sou um profeta de Deus aqui agora. Escute. Só você que quer receber a palavra, preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. O Senhor está tirando a prosperidade, a riqueza, a abundância da vida de pessoas que desperdiçaram a oportunidade. Está trazendo para você. Você é chefe de família, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Escute, mas uma coisa é inegociável. Não cometa o erro e não ande nos pecados de Jeroboão. Não faça como Jeroboão. Era um Zé Ninguém, foi abençoado, mas jogou fora porque não quis ser adorador. Deus não negocia isso. Ou você é adorador ou não é. E o Pai está procurando esses. Você é um. Ele está procurando você aqui agora. Pega essa unção aí, irmão, que essa unção vai fazer coisas que você não imagina. Vai acontecer coisas que você não imagina. Você não vai fazer força nenhuma, e as coisas vão acontecer na tua vida, nos teus negócios. Levante o altar que foi destruído aí. Levante. Faça como Elias. Levante o altar de novo. Levante. Os profetas de Baal destruiu o teu altar. Vai lá, arruma o altar de novo. Arruma. Levante o altar de novo aí, irmão. Levante. A resposta está vindo agora, ó. Olha a resposta aí. Você é adorador. Adorador fala poucas palavras e Deus responde. Adorador diz poucas palavras e Deus confirma. Deus está levantando uns Elias no nosso meio aqui agora, ó. É, Elias, é através de você, Elias, que as pessoas lá fora vão conhecer o nosso Deus.
É através de você, Elias, que eles vão conhecer quem é o Deus de Davi. Recebe o Espírito Santo, recebe. A única coisa que nós sabemos é adorar, irmão. A única coisa é adorar. Adorar é o que sei. Adorar que sou. Nada pode. Ninguém vai calar você. Ninguém vai calar você. Ninguém vai calar você. Ninguém vai te adoro, Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Irmão, você vai ser um adorador a partir do momento que você sair lá para fora. Segunda-feira, a segunda-feira quer conhecer quem é adorador. Terça-feira, quarta, até domingo que vem, você é adorador, irmão. Leve essa adoração em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês então. Terça-feira temos oração, quinta-feira mais um culto abençoado. Domingo que vem, tem nada de diferente, tudo normal. Mas você está diferente. Você não é mais o mesmo. Deixa de lado tudo que te prejudica, deixa tudo, joga tudo fora. Leva a palavra do Senhor e ande nela. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito seja com todos e todos. Digam. Então vai em paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glórias a Deus, aleluia.